Hey, hey, hey! Muito bom dia, campeão, muito bom dia. Campeão, hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro, isso mesmo. Sejam todos muito bem-vindos, Thiago Linhares na área. Vamos lá, hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com Pedro Henrique, um cara gente boa, um cara fera aí que aceitou gravar comigo aí hoje. E a gente vai compartilhar um pouquinho mais dele, da história dele. Tudo isso e muito mais. Você me ouve muito bem? Sim, não? Me dá um joinha aí. Vamos lá, vamos chamar o Pedrão aqui então. Cadê a fera? Maravilha, maravilha. Aí, como é que. Ah. Fala, Pedrão. Fala, Thiago, tranquilo? Tranquilo, bom dia, cara. Que bom poder falar contigo aqui. Deu tudo certo aí, Pedro? Deu. Maravilha. Gente, estou aqui com o Pedro Henrique. Eu quero que ele se apresente. E antes de você começar a falar, se apresentar, Pedro, eu queria agradecer de antemão a Deus, né, por ter te conhecido, agradecer a sua família e agradecer você aí por ter aceito esse convite aí de a gente fazer essa nossa última conversa aqui em formato de live. Seja bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse aí, falasse quem é o Pedro Henrique, de onde é que fala, qual a idade, qual é o esporte, posição, tudo isso e muito mais. Então, pode começar? Por favor, cara. Eu sou o Pedro Henrique França de Souza, natural do Rio de Janeiro, capital. Falo daqui mesmo. Tenho 16 anos, atualmente jogo no América do Rio e jogo de extremo esquerdo. 16 anos, da América, do Rio, e joga de extremo. É isso, meu irmão? Meu irmão. Isso aí. Legal. Ô, Pedro, vamos começar lá do início, né? Uma meio redundante que eu falo, mas vamos começar lá do comecinho mesmo. E eu quero falar um pouquinho com você aí sobre, inclusive vou deixar aqui o tema da nossa live de hoje aí, ó, próximo nível. Cara, como é que a gente se conheceu, Pedro? Vamos lá no começo. Como que você me conheceu primeiro? Como é que você conheceu o Linhares Coach aí? Meu pai ainda faz parte da comunidade do Vinícius Crivellari. E eu não era uma pessoa tão forte mentalmente, já havia tido alguns problemas de desconfiança comigo mesmo, né? E aí, você apareceu numa conversa, num bate-papo, né, com o Vinícius, se eu não me engano. Meu pai falou, filho, ele me mostrou, a gente viu juntos, depois ele viu de novo comigo. Aí eu me interessei, né, ele falou. Perguntou se eu queria, se era melhor para mim, realmente, a gente fazer esse trabalho, iniciar com esse projeto. E a gente começou. Meu pai desligou, mandou mensagem e foi aí que a gente se conheceu melhor. Você então você me conheceu através do Vinícius Crivellaro, né? Ele tem um trabalho muito bacana que ele desenvolve com vários pais, vários atletas, que é o projeto dele, Trilha do Futebol. Vinícius é aqui de Curitiba, né? Mora pertinho de mim aqui, né? Tem uma empresa aqui, mas ele vive correndo Brasil afora aí nos seus projetos de empresário e também da comunidade do Trilha. Então foi através do Vinícius. Isso, meu nobre Pedrão. Foi isso. Show de bola. E como é que você estava? Como é que você estava antes de começar esse treinamento mental, Pedro, que vocês procuraram eu? Na verdade, sim. O que fez vocês virem atrás de mim? O que fez vocês quererem esse projeto aí do treinamento mental, cara? Ah, cara, então, é, eu não confiava muito em mim, não conseguia treinar muito bem, achava que sempre tinha alguém melhor que eu, sabe? Essa coisa, não. Ele é melhor que eu, não tem como, não sou bom o suficiente. Pensava, pô, me colocava totalmente para baixo. E aí,
conversando com meu pai e tal, ele falou, se você realmente quiser isso pra sua vida, você não pode pensar dessa forma. Aí ele falou, não adianta só eu falar, sua mãe falar, tem que ser alguém que já viveu isso na pele, já sentiu isso. E, pô, esse cara, nós achamos que deva ser a pessoa certa para poder te ajudar. E, pô, foi o que eu precisava, sabe? De ouvir, de parar de pensar de forma totalmente negativa. Então você estava meio que sem confiança, se achava inferior aos outros, né? Ou seja, o Pedro sempre via o outro como melhor, com melhores características e acabava se colocando para baixo. Isso. O que mais, cara, que você tinha antes de começar esse treinamento mental? Ó, Pedro, primeiro assim, parabéns, cara, por compartilhar isso. Quando você compartilha a tua vulnerabilidade, que é os teus pontos fracos, isso mostra o quanto você é grande e quanto você está bem resolvido com você mesmo e não tem nenhum problema em expor isso, muito pelo contrário, isso ajuda você e, mano, ajuda as outras pessoas. Inclusive, existe uma palestra da Brené Brown, e inclusive ela é autora de alguns livros, né? Coragem de Ser Perfeita, e ela fala sobre o poder da vulnerabilidade no TED. Quando você compartilha seus pontos fracos com qualquer pessoa, você mostra o quão grande você e você realmente está no caminho de evoluir. Se liga, isso é ótimo para você e para outras pessoas, e tá tudo bem. Então você não tinha confiança, você se achava inferior aos outros, e isso automaticamente te colocava para baixo. O que mais você tinha dificuldade aqui, Pedrão, mentalmente antes? Eu creio que era mais ou menos isso mesmo. De não conseguir, não era tão forte. E ainda mais tinha um problema de deixar as críticas me abaterem, sabe? Era batido muito fácil pelas pessoas. Deixava as críticas te abater. É legal, ó, você tem 16 anos, ano que vem você ainda é sub-17, Isso, isso? isso. E legal, e é super normal na tua idade existir esse conflito. Bacana. Ô Pedro, e aí eu converso com o seu pai, que é o Clóvis, né? Inclusive converso com a Jane também em uma das sessões, a gente traz os pais para dentro da sessão. E meu nome, a gente marca uma primeira conversa. Eu falo pro seu pai, ó, Clóvis, antes de a gente definir o projeto com o Pedro Henrique, é importante eu entender ele, saber qual é o momento que ele está, para saber se realmente esse é o processo adequado para ele, ou é terapia, ou é psicoterapia, ou algo parecido. E também para você, Pedro, saber se você vai gostar de mim, se você vai se identificar comigo, se a metodologia vai fazer sentido para ti. A gente marca uma primeira conversa. O que você lembra dessa primeira conversa que a gente teve lá em julho, cara? O que eu lembro? Lembro que eu cheguei atrasado, atrasei uns 10, 20 minutos, eu acho. E lembro que a gente traçou uma meta de visualização do futuro. Perfeito? Foi isso. Foi. Daqui a 2000, eu não lembro exatamente, eu tô sem a folha. Mas 2026, foi isso? 2026. 2026, é. De eu te mandar uma foto com o uniforme de treino do Mengão. Legal. Você lembra que você chegou atrasado? Dois, você lembra que a gente estabeleceu uma meta, um objetivo, e a gente fez um exercício de você se imaginar, de visualizar o seu futuro do jeito que você imagina, que é o ideal para ti. A gente coloca data e hora para isso acontecer. Mas o que você sentiu naquela primeira conversa, cara? Qual que foi a experiência que você teve naquela nossa primeira conversa? Foi uma experiência bacana. E tipo, eu sempre pensei, pô, é isso que eu quero. E falei, tem que continuar. É isso que vai me fazer ficar mais forte, ficar, confiar mais em mim, vai fazer eu evoluir. E aí, isso que você percebeu que aquilo que vai te fazer ficar mais forte, que vai fazer você aprender, vai fazer você evoluir. Cara, aí a gente traz o seu pai e a sua mãe para dentro da conversa, na segunda sessão.
E é importante eu passar para eles como que o Pedro se comporta, como é que são as atitudes normalmente do Pedro, o que que ele faz, o que que ele tem de ponto fraco, o que que ele tem de ponto forte, sob uma perspectiva de uma ferramenta de avaliação comportamental. Mas falando mais propriamente dita dos pais, como é que você vê a importância dos teus pais nesse processo seu aí, Pedro? Ah, cara, fundamental. Que, primeiro eles sempre me deram força para poder eu pensar de forma positiva, pensar, pô, tu consegue, senão tu não estaria na onde você está agora. Sim. Não que eu não que eu tenha alcançado um patamar, pô, grande. De degrau em degrau a gente vai, né? Mas meus pais me ajudaram muito. Ainda mais, e eles viram que eu continuei mal, não apresentava melhora. E eles falaram, a gente tem que dar um algo a mais para ele, e foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu, porque muitos dos atletas, eles têm muito potencial para dar, para render, muito resultado para entregar, só que muitas vezes não está desabrochando, não está aflorando o que eles têm de melhor. E às vezes existe algum bloqueio mental, alguma falta de preparo mesmo, ou até mesmo alguma técnica que ajude, no caso, você. E Pedro, o atleta que não tem o apoio do pai ou não tem o apoio da mãe, que não é o seu caso, o que tu acha? Sim. Fica bem mais difícil, né? O cara tem que correr sozinho, sem meio que apoio nenhum. E se o futebol já é uma coisa incerta, você tendo um apoio da família, ter uma família, uma base forte. Imagina, isso já é incerto sendo assim. Imagina você não tendo uma base, tendo que correr sozinho. É meio que probabilidade de você chegar é menor. Mas é aquilo, é você por você e você e Deus caminhando. É importante, né, Pedro? Sempre o apoio do pai, Uhum. da mãe, ou da esposa, no caso do jogador, do próprio empresário. O atleta muitas vezes precisa desse apoio. Mas quando o atleta não tem esse incentivo, não tem esse apoio, talvez fique sim mais difícil, mas isso não quer dizer que ele tenha que desistir. O caminho sim pode ser ou estar mais difícil, ter mais algum problema, mas não é motivo para o atleta desistir na primeira dificuldade ou no primeiro obstáculo, Sim. certo? Legal. E aí a gente começa a fazer esse trabalho, essa parceria. A gente fez esse trabalho aí desde julho. E vem cá, cara. Você está no Rio de Janeiro. Você está na cidade do Rio, isso? Isso. Você está em qual bairro aí, Pedrão? Irajá. Irajá, da música Irajá, é isso? Não sei do conversar música, não. Cara, e aí a gente fez esse trabalho online. O que você achava que online, presencial, poderia fazer alguma diferença? Ou porque nosso trabalho foi 100% online. Fez alguma diferença para ti, Pedro? Não, acho que entre ser online e presencial, acho que não fez alguma diferença, não. O que fez realmente a diferença foi a gente, tipo, traça sempre as metas no final Da da sessão? sessão, e o que faz a diferença é o exercício no meu dia a dia. Boa. Você já tinha passado por algum trabalho de desenvolvimento mental ou psicologia esportiva, Pedro? Não, já entrei, antes de conversar com você, eu fiz psicologia, fiz algumas sessões com a psicóloga, na minha mãe, Legal. mas não foi muito pra frente, não. Tá, assim, com todo respeito ao trabalho da psicóloga que trabalhou contigo, não é questão dela, propriamente dita, mas Não, acho que não. o que que Não. você percebeu da diferença da metodologia? Que fique bem claro. Qual foi a diferença da metodologia usada com a psicologia e a metodologia que se percebeu de diferença com o coaching esportivo? Então, ela não. Ela, pô, muito boa profissional, ajuda minha mãe. Minha mãe melhorou muito da parte mental com ela, mas não era o que eu precisava. Ela me ajudou, claro, em alguns pontos, eu tentei exercer isso, mas ela não viveu no esporte, não pôde me ajudar muito.
entendeu? E, pô, com você foi diferente. Você, pô, já viveu isso, já falou o que eu tinha, o que eu, não, o que eu fazia de errado, mandou papo reto. É aqui que a gente fala assim. Foi muito bonzinho contigo aí, Pedro. Passei a mão nas costas, dei tapinha, muitos tapinha nas costas aí, meu nobre. Deu nada, eu sou cotovelado. Legal, cara. Então a gente faz esse trabalho online, que é tão bom quanto presencial, né? E você falou para mim que não percebeu essa diferença. E ainda por cima entendeu que todo final de toda a sessão a gente saía daqui com algumas tarefas ou metas para serem executadas durante a semana. Ou seja, muito mais do que nós dois ficarmos falando bonito que nem dois papagaios aqui, a gente colocava na prática o que realmente a gente entendia que fazia sentido para ti, certo? Sim. O que você experimentou, Pedro? Você veio com ausência de confiança, você se achava inferior ao outro, né? Se você se colocava para baixo, você muitas vezes deixava as críticas te abalar. O que você experimentou, cara? A partir das nossas conversas, A partir das nossas conversas. cara, eu vi que não era muito bem assim, sabe? Da forma que eu pensava. Eu vi que, pô, se eu cheguei ali, é porque eu tenho condições de estar ali, né? Eu tenho condições de dar algo a mais. Se eu tô ali é porque eles esperam alguma coisa a mais de mim. E foi assim que eu comecei a pensar, pô, se eu tô aqui, eu tenho que dar o meu melhor, independente do que eles pensarem. Sem pensar no outro, sem pensar em ninguém, só em mim. E foi Você mais ou menos come... assim foi mais ou menos assim que eu comecei a jogar, a treinar, sem pensar no lado. Não que eu não tenha. Sem pensar no lado negativo da coisa, mas também sendo realista e pé no chão. Sendo realista, pé no chão. Mas como é que você mudou? Como é que você chegou a essa conclusão? O que foi feito? O que aconteceu aí dentro dessa cachola aí que mudou a chave? Eu vi que, pô, se eu continuo, não tinha necessidade de eu continuar pensando daquela forma. Se eu quero tanto ser profissional, realizar, ficar realizado, né? Eu tinha que parar de pensar assim, porque é bobeira, pô. Da verdade, por mais que seja difícil de entender na hora, no momento, assim que você começa a entender, é uma bobeira, não é tão necessário você ficar pensando negativo, faltar confiança. A primeira coisa é você confiar em você e em Deus, que Deus vai estar sempre confiando em você. Massa. Então, Mas, ô Pedro, me diz aí, por que seu pai, a sua mãe, sua tia, o treinador ou algum amigo às vezes fala para você fazer, executar esse tipo de pensamento? E o que acontece que o atleta não faz? Por que tem que vir um cara de fora, de outro estado, fazendo trabalho para entender? Me responde essa aí. ah, porque, pô, essas pessoas, por mais que sejam muito próximas da gente, querem nosso bem, cara, elas podem não, tipo, podem ter vivido isso, mas não dentro do esporte. Aí você às vezes não se sente confiante em ouvir, entendeu? Por mais que minha mãe, meu pai falassem, eu sempre tentava mudar, sempre tentava mostrar, mas acabava não evoluindo muito. E foi meio que as coisas foram acontecendo, né, a partir que a gente começou a conversar. E as coisas Comecei a foram pensar acontecendo. da forma que eu sei que me daria bem. Foi. Que massa, cara. Mas e aí você experimenta essa mudança de pensamento, essa mudança de olhar, né? Você começa a ficar literalmente mais consciente de você, do que você não pode fazer, do que você precisa sim fazer, executar. E o que você começa a perceber na prática, Pedro, no teu dia a dia, nos treinos e nos jogos? Porque assim, a gente não tá só para, a gente tá aqui sim para primeiro mudar a maneira de pensar, de se ver, de enxergar, a confiança, mas a gente quer ver isso na prática. O que começou a acontecer na prática do seu dia a dia, meu amigo? Primeiro comecei a exercer os pensamentos, a forma de pensar. E
Comecei nos treinos, comecei a treinar cada vez melhor, sendo elogiado por treinador, coordenador, sabe? Aí com isso, sua confiança vai crescendo. Aí no dia seguinte a mesma coisa, treina bem, é elogiado, tem chance de treinar na categoria de cima. E é bom, cara. Começa de ser um Pedro sem confiança, um Pedro que às vezes fica cabisbaixo, ou que às vezes O Pedro com medo, com medo, medo de acertar, medo de errar, cagão, né? cagão. No bom sentido. E começa a ser que tipo de Pedro, Henrique, aí? Pedro que tem mais vontade de jogar, não tem medo, arrisca, coisa que eu não fazia muito. E, pô, se ficar um Pedro confiante, Pedro 100% melhor, mais melhorado. Pedro 100% melhor melhorado. E Pedro, me permita falar aqui contigo, e eu te questiono, né? Pô, Pedrão, você é da onde? Você nasceu aonde? Você lembra dessas perguntas que eu fiz para você? O que eu perguntei para você? Você já entendeu a mensagem. Eu falei, Pedrão, você nasceu aonde? Você falou, no Rio de Janeiro. Daí o que mais eu te perguntei? O que eu fiz? O que eu pensei junto contigo? Pô, você é carioca, meu. O que você já... Eu falei para você, você já viu droga aí? Já arma, Aí eu perguntei pra você, já viu o metralhador na rua, os caras armados, os caras malucos aí assaltando? já vi roubo de carro na minha frente, já, Eu perguntei, já viu o caveirão em algum lugar, alguma vez na rua? já. Falei, mano, o que pode ser pior que isso aí pra um adolescente do mundo aí? Vai ter medo de quê, né? Fez sentido aquela reflexão pra ti? Fez. Porque o cara que enfrenta, não que usa, né, mas que vê droga dos amigos, dos companheiros ou na rua, assalto, o cara que vê às vezes morte, o cara que vê metralhador na rua, do assaltante, do policial, o cara que vê o caveirão subindo morro. Cara, esse cara pode ter mais medo, cara, do que simplesmente alguém xingando ele dentro de campo que não pode nem encostar nele, né? Essa foi a nossa É. reflexão. Ô Pedro, o que você notou sobre a tua motivação, cara, no teu dia a dia, então, a partir do início desse trabalho? Foi que eu comecei a me motivar, entendeu? Eu comecei, antes eu dependia mesmo dependendo de alguém me motivando, eu ainda tinha medo, eu tinha falta de confiança. Agora não. Eu comecei a me motivar, comecei a me sentir mais independente, comecei a fazer minhas coisas sozinho, sem depender das pessoas. Se depender de alguém falando bobeira, que eu sou bom, que eu sou aquilo, que eu sou isso, já comecei a me motivar. Porque eu falei para ti, Pedro, eu não perco uma noite de sono pelo meu cliente. Eu não vou ficar ligando para ti, eu não vou ficar mandando vídeo de autoajuda, de motivação, eu não vou vir aqui pegando no seu pé. Quem tem que querer mais essa parada Sou eu. é você. Mais que todo mundo. Mais que seu pai, sua mãe, seu treinador, mais do que eu. E é importante a pessoa entender isso, né, Pedro? Que motivação, ela sobe, desce, mas o meu papel principal, que é uma coisa que eu bato na tecla, é desenvolver o atleta, para que ele tenha autonomia, para que ele tenha realmente essa independência de mim ou de alguém, e ele comece a ter continuidade nesse processo de ser o responsável pelo seu próprio sonho, pelos seus objetivos, e mais ninguém. O pai, a mãe, o coach, eles auxiliam, correto? Uhum. Correto. E o teu desenvolvimento? Você começou a notar que você começou a ser mais automotivado, e o teu desenvolvimento, meu amigo? Então, ficou melhor, pô. Eu comecei a. Como eu fiquei mais confiante, mais motivado, fiquei mais seguro para realizar algumas jogadas, para arriscar o mais difícil, coisa que eu não fazia antes, me prendia sempre ao básico, ao simples. E meu rendimento aumentou. O que eu comecei a arriscar acabava acertando.
Quando eu errava, não me abalava, ia lá, tentava de novo. Se eu errasse, aí eu deveria, isso não é o caminho, procurava outras alternativas. E assim eu ia indo sem me abalar com os erros. O que o Pedro anterior se abalava, poderia se abalar na primeira tentativa. Maravilha, né, cara? Apesar da dificuldade, do obstáculo, apesar do erro, Pedro Henrique precisa continuar seguindo firme e forte. E muitas vezes, para ele ser um atleta de alto nível, chegar ao profissional ou a categoria acima, ele vai precisar sim deixar de fazer aí algumas jogadas, ele vai ter que começar a ser mais ousado, a ser mais corajoso, a ser mais valente, a arriscar mais, porque fazer simplesmente feijão com arroz pode ser que aconteça o quê, Pedro? Oi? Se Vi. se o atleta só fazer o simples, o feijão com arroz, e não arriscar e não ousar, Né? Vai se prender aquilo ao básico e não vai evoluir de patamar. vai se prender aquilo As abaixo, não coisas vai não vão evoluir. acontecer para ele. As coisas não vão acontecer para ele, cara. Você começou, me dá um exemplo aqui que você começou a fazer mais nos treinos e nos jogos aí. Gol. Que parada é essa de gol aí, cara? Ah, que saiu o gol tava saindo, né? Antes não saía muito gol, não. E Comecei qual? a, lembra? Depois acho que foi da segunda, da terceira sessão. Foi mais 5 sessões, eu acho, até a oitava ou a sétima. Que você perguntava como é que foi o coletivo, o gol. Aí depois, o gol, assistência. Começou a acontecer. E o que que as pessoas começaram a notar em você daí, cara? Eu tava mudando. Pô, o Pedrinho tá crescendo, o moleque tá. Não é mais aquele menino que a gente achava que não ia dar nada e agora Legal. tá aí. Tá, e Pedro, e alguém comentou com você, alguém falou contigo, a pessoa começou a perceber que o Pedrinho, aquele garoto que ninguém dava nada, começou a fazer gols, começou a aparecer, começou a se destacar. Alguém comentou, falou pra ti, mano, o que que você tá fazendo, cara? Não chegaram a perguntar, não. Seu pai ou sua mãe falaram alguma coisa pra ti? Eles perceberam alguma mudança em uma postura em você? Receberam. É porque esse tipo, sempre depois que eu chego em casa e tal, que a gente tem oportunidade de conversar, eles perguntam, e aí, filho, como é que foi o treino? Aí eu falo, e foi da mesma forma, uns 3 dias seguidos eu falando que 3, 4, que meti gol. Aí eles perguntaram, o que que você tem, tipo assim, o que que eu tenho o que que eu tenho feito, fazido, ó, o que eu tenho feito nesses treinos, como é que tá sendo minhas tomadas de decisões, o nível de confiança. Aí falando, melhorou muito a partir das sessões com o Thiago. Legal. E Pedrão, e sobre as ferramentas que a gente trabalhou aqui, a gente estabeleceu uma meta, a gente falou de perfil comportamental, a gente falou das 8 partes da roda do atleta, a gente falou de cultura vencedora, pontos fortes, pontos fracos, a gente falou de sabotadores, que são aquelas Mindset. ferramentas, a gente falou sobre mindset fixo, mindset de crescimento, a gente planejou o teu final de ano, a gente planejou os teus próximos anos até 2026. Destas ferramentas, qual ou quais melhor funcionaram para ti ou que você mais gostou? Olha, eu gostei muito Gostei muito não, o que mais me ajudou, os que mais me ajudaram foi o da cultura vencedora, de perceber, de ter percepção de como o vencedor pensa, como é que ele age, e dos sabotadores, que foi de como receber a crítica, de como receber as pessoas, as reclamações, os feedbacks. Me ajuda aí. Os sabotadores foi uma das ferramentas que mais te ajudou. A Isso. ferramenta do feedback E da cultura vencedora. e da cultura vencedora, né? De você saber exatamente o que as pessoas acham de você, qual é a cultura do seu time, do seu clube, o que você precisa entregar de acordo com cada clube, com cada time que você tá. E os valores. Isso. Tranquilo bate-papo, Pedro? Tranquilo? Tá fácil aí, cara.
Massa. Falei pra ti. Ô Pedro, o que você deixou de fazer nesse trabalho? Ou o que você não faz mais? Que eu não faço mais. Que tipo de comportamento ou atitude sua você deixou de fazer? Ah, comecei a ser uma pessoa mais focada, de brincar agora só nos momentos que eu realmente tenho que brincar. Ainda dentro de casa aqui em casa, ainda dou umas escorregadas e tal, mas eu tento na maioria das vezes evitar de brincar nos momentos errados. Já nos treinos, na escola, já tenho um discernimento maior a partir disso. Que aqui em casa eu tento relaxar, entendeu? Aí acabo, né? Mas enfim, e, já me, como é que eu já me cuido mais em relação a do que um atleta precisa sobre sono, treino, treino mais do que antes, alimentação. Isso já é uma coisa que antes eu largava, deixava de mão, sabe? Então, deixa eu só entender. Você deixou de fazer algumas brincadeiras, você diminuiu a péssima qualidade, vamos colocar assim, né? De ingestão de alguns tipos de alimentos. O que mais que você não faz? Ou diminuiu bastante? Da nossa conversa anterior, o uso de celular. Tô, Diminuindo o tô uso do celular. tentando não, tô tentando diminuir, tô tentando. Já tive uma melhora em relação a Estamos isso. procurando diminuir o uso do celular. Tentando caramba, né, Pedro? É, E o que você começou a criar? O que você aumentou no teu dia a dia? comecei a me doar mais pro treino, pro futebol, pro que eu quero, a prestar atenção mais na escola para poder matar o ano letivo logo. Legal. Foi o que eu comecei a fazer. E em casa, algumas atividades, algumas tarefas Para ajudar em casa, tarefas domésticas. para focar, fazer tudo bem feitinho para focar 100% no futebol. Isso. Quanto que você acha que aumentou aí, cara, o teu desempenho? Se a gente fosse colocar em números isso aí, ou porcentagem. Quanto que aumentou? Então vamos traduzir esse número aí, cara. Em porcentagem? Em Ou em número? porcentagem. Tanto faz. Porcentagem, então. De porcentagem, eu acho que antes eu desempenhava, rendia uns 40, 50% do que eu rendo hoje. Que, pô, tive uma subir muito Quantos por cento você no aumentou? rendimento. Aumentei isso, aumentei uns 100% a mais do que eu rendia. Já estou hoje nos 150%, vamos dizer assim. Vamos Do que dizer você assim. fazia antes. Isso. E qual que é o limite desse Pedro Henrique aí? Limite? É. Não tenho. Hã? Não tenho limite, não. Não tem, né, Pedro? Assim, a gente fez um trabalho basicamente de 2 meses e eu sempre falo para você, atleta, que eu fico curioso de saber como é que vai ser daqui um ano se a gente mantiver essa mesma pegada. O que é que pode acontecer contigo daqui 2 anos, daqui 5 anos, se a gente mantiver essa mesma pegada, mesmo que ninguém esteja te vendo, te observando? O que você acha que pode acontecer contigo, cara? Eu acho que já posso beliscar algumas oportunidades se eu não estiver na América. No Sim. profissional daqui, tendo, sabe, pé no chão. Mas é o que eu acredito que eu possa fazer. Já posso, pô, ter oportunidades em clubes maiores de expressão. Sim, E se Deus querendo ou não, posso já até estar no profissional. sim. Posso antecipar essa.
essa meta. Essa chegada, essa meta lá, né? Que a gente estabeleceu e a gente colocou aqui. Cara, você Isso, tá. E quando você se aproximou dela, então? A gente tem uma meta aí para 2026, né, Pedro? isso. Que a gente traçou aqui como objetivo principal do trabalho. O quanto você está próximo dela, do teu ponto de vista? De 0 a 10, De 0 a 10. Quanto a gente está próximo dela? acho que total, estou muito próximo dela. Continuando nesse caminho, nesse processo, acho que eu posso bater ou em 2026 ou em antes. Ou antes? Legal, cara. Ou a gente pode bater na data ou antes, né, Pedro? E realmente tudo pode acontecer, mas isso realmente vai depender 100% da tua De mim. sequência de você, né? Que agora você já entendeu o que precisa ser feito, o que tem que parar de fazer. Você entendeu verdadeiramente como é que você tem que se ver, se enxergar e como é que você precisa enxergar o ambiente que você está e os outros. E como lidar com esse tipo de, com alguns tipos de, algumas situações que podem ocorrer no seu dia a dia. Certo, meu nobre? Certo. Você tá com 16. Você fez 16 agora, já dizer. Não. Fez 16 16. dia 6 de agosto, isso? Isso, dia 6 de agosto fiz 16. Você se sente com quantos anos, cara, depois desse nosso trabalho? Já me sinto com um pezinho lá no sub-20 já, os 18. Ah, legal, cara, maravilha. Eu faço essa pergunta, é uma pergunta meio maluca, Pedro, que eu tenho particularmente aqui, mas que reflete o que acontece com um processo de coaching levado a sério. Você tem um ganho de experiência e de maturidade. Você deixa de ser realmente um bebezão ou infantil, ou sub-15, sub-16 e começa a se ver como um 17, como um cara 20 e começa a pensar e treinar como um cara profissional mesmo, porque é essas atitudes congruentes que vão fazer você chegar lá no mais alto nível. Sim, Certo, meu nobre? certo. Ô, Pedrão, a gente fez esse trabalho então aí durante 2 meses e por que você recomendaria um treinamento mental para um amigo seu? Por que que eu recomendaria treinamento com você? Pô, cara, então, treinamento mental é super importante para quem tem um foco, para quem quer conseguir, para quem quer conquistar, para quem almeja esse objetivo. E com você, para quem, tanto para o esporte quanto para objetivos fora dele, você é um cara muito centrado, muito focado, que, pô, vai, com certeza vai ajudar quem te procura. Então, super recomendo o trabalho contigo. E é isso. E hoje, o que você percebe do atleta que não passa por um treinamento mental ou que não tem condições de fazer? Olha, ele tem aqueles que conseguem se motivar, que já nasceram, sabe, com esse dom, com esse talento aí de ter o mental fortificado, mas a maioria não tem, né? Então, para aqueles que não querem, eu acho que estão perdendo uma oportunidade grande de estar um passo à frente dos outros. E para aqueles que não têm condição, batalhar, continuar com apoio que no momento que, mesmo que já seja no profissional, já tenha conquistado, eu acho que é importante você, mesmo estando lá no profissional, você ter esse trabalho, continuar sempre no caminho, com esse trabalho, com esse trabalho mental. Legal. Até porque a Bíblia fala, né, Pedro? Para você tomar cuidado com o que você pensa, pois a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Então, procurar ter os melhores pensamentos para você ter as melhores atitudes para ter, sim, os melhores resultados no dia a dia. Rapaz, eu queria que você aí deixasse uma mensagem para os seus pais aí, para o Clóvis, para a Jana aí. O que você poderia deixar de mensagem para os dois aí? A gente partindo Para para o eles, encerramento. Por favor, cara. vou falar que eu amo muito eles. Eles me ajudam todos os dias, tanto eles como meu irmão, me ajudam, me dão forças para continuar. Porque, cara, não é só por mim que eu jogo, não. É também para orgulhar, sabe? Eu chegar lá na frente, olhar para esse momento agora, falar, pô, consegui.
chorar, festejar junto com eles, sabe? É a maior alegria que eu possa ter. Legal, Tanto com eles quanto para o meu mozão, Qual é o nome minha dele? A namorada, Luísa. a Luísa. A gente agradece, né, pela confiança do Clóvis, da Jane, o Yuri faz parte da família também, né, e o apoio da sua namorada, né, a Luísa, que realmente é importante para ti, e que são as pessoas mais próximas que estão contigo, que torcem por você e que querem realmente o seu bem, né, Pedro? Uhum, são. E eu só queria realmente te desejar tudo de bom, cara, que Deus verdadeiramente te abençoe, que Deus verdadeiramente te ilumine os seus passos, os seus caminhos, que você continue firme e forte, cara. E eu fico sempre curioso para saber o que que pode acontecer com você, cara, se você continuar com isso aqui cada vez mais forte e blindado. O que que pode acontecer? Eu fico torcendo para que você me mande só a passagem de ida e volta para a Europa para passar uns dias com você lá, meu irmão. Vou mandar pra Europa, pra tu vir pra cá pro Rio, mandar. Se Deus quiser, hein? Senhoras e senhores, esse foi a nossa live, o nosso bate-papo, o nosso encerramento aí com Pedro Henrique, próximo nível. Ô Pedro, que massa, hein, cara? Foi de boa? Foi tranquilo. Bacana, cara. Essa live vai ficar Foi gravada aqui bom. pra ti, pro resto da vida, pros seus pais. Queria agradecer mesmo você de coração, viu, Pedrão? Deixa aí as palavras finais pra você, então, meu nome. Ah, eu quero primeiramente agradecer a você pelo trabalho, por ter dedicado o tempo, né, que você tem aí para poder conversar, me ajudar, me auxiliar, trocar experiência. Só gratidão pelo processo, pelo projeto, pelo que aconteceu e que vai Vamos, acontecer. a gente vai fazer de tudo pra acontecer, né, Pedro? Senhoras e senhores, esse foi a live, então, próximo nível. Se você gostou, se você curtiu, ó, deixa seu like aqui embaixo. Escreve o que você aprendeu aí. Manda uma mensagem aí pro Pedro Henrique do América. Hoje ele está no América, amanhã, daqui a pouquinho, a gente não sabe onde que ele pode estar. Esse mundo é pequeno e dá muitas voltas. Beleza, Pedrão? Isso, tranquilo. Tamo junto, Beleza. fica com Deus. Valeu, Pedro. Um abraço. Até a próxima. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima live aqui. Valeu, gente. Valeu, Thiago. Valeu.